Olá, alunos de rede de comunicação de dados, de redes 2, né? Vamos agora estudar a questão da arquitetura das redes de computadores, ou seja, de como as redes são conectadas, né? E sempre lembrando que o nosso objetivo agora é LAN, é rede local, né? O nosso objeto de estudo agora são redes locais. Então vamos ver as arquiteturas de redes, como é que essas redes locais elas podem ser distribuídas, como elas e o que vai afetar, obviamente também o seu funcionamento. Então vamos ver aí essas questões associadas de como conectar essas redes locais, né? Então, uma rede de computadores, obviamente, é composta por uma série de equipamentos. Esses equipamentos sendo roteadores, né, computadores, deixa eu só corrigir aqui, equipamentos. Esses equipamentos sendo roteadores, computadores, switches, gateways, hubs, cabos, conectores, impressoras. Então, todos os componentes de uma LAN, de uma rede local. Então, essa LAN, essa rede de computadores, ela é composta por todos esses equipamentos. E a forma como todos esses equipamentos você vai dispor, você vai interligar todos esses equipamentos e como eles vão interagir um com o outro, né, nós chamamos de arquitetura de redes, né? Então, como você vai conectar todos esses equipamentos e como eles vão interagir entre si. Então, o primeiro tipo de topologia de rede, de arquitetura de rede que a gente passa é o ponto a ponto, né? Na realidade, são os dois entes comunicantes, o A e o B, conectados diretamente por algum meio de transmissão. Aqui, por exemplo, a gente coloca um cabo, por exemplo, nesse desenho. Então, é uma interligação direta entre o A e o B. E, obviamente, nesse caso, não há o compartilhamento do meio com vários usuários, né? Então, somente os dois pontos inicial e final estão falando entre si. Não há compartilhamento de meio. Então, não há todo aquele problema que a gente abordou nos protocolos de acesso ao meio. Por quê? Porque o meio é dedicado, né? Então, não há colisão. Basicamente, a taxa de transmissão vai ser limitada pela capacidade do meio, né, e dos entes comunicantes. Então, é uma rede muito boa, mas a gente já viu, né, que existem problemas. Quais são os problemas? Só funciona para dois entes comunicantes, né, e você sofre muito com atenuação também, porque não há nenhum tipo de comutação, né? Então, tem a sua vantagem de não ser um meio compartilhado e ter todas as consequências de um meio compartilhado, mas também tem seus problemas, principalmente atenuação e número de máquinas, restrição de número de máquinas, né? A topologia em estrela, sem dúvida nenhuma, a amplamente usada em redes locais, não é? Dominante, totalmente dominante nas redes locais. Então, na topologia estrela, todos os pontos e equipamentos convergem para um ponto central, um equipamento central. Esse equipamento central, normalmente, ele é um hub ou um switch, né? Um hub é um switch. Depois, mais à frente, a gente vai ver a diferença de funcionamento do hub e do switch, né? Mas isso é mais à frente. A topologia em estrela, né, tem uma grande vantagem que é uma detecção de falha muito facilitada, né? Então, uma estação que apresente problema não interfere na comunicação das outras, né? Então, se você detecta exatamente que aquela porta está com problema, você vai lá e substitui e sana esse problema.
Então, a detecção de falha é muito facilitada. Agora, há uma questão também que se houver um problema nesse ponto concentrador, nesse ponto central, que é o hub ou switch, por exemplo, se o hub ou switch queimar, a rede inteira cai, né? A rede inteira vai ter problema. Então, são vantagens e desvantagens dessa topologia estrela, que sem dúvida nenhuma é a amplamente utilizada aí nas redes locais, nas redes Ethernet. As redes em barramento, que vieram inclusive cronologicamente primeiro, as redes em barramento elas utilizam os cabos coaxiais e os nós são conectados ao longo do cabo. Né? Então você vai lá e conecta as estações ao longo do cabo através, obviamente, da placa de rede. Sempre uma estação vai se conectar a um LAN através da placa de rede. E o conector utilizado é o conector BNC, que é o conector de cabo coaxial. Né? Há um grande problema que é com relação à detecção de falhas. Por quê? Se o cabo rompe, por exemplo, na metade da rede, né, você não vai saber onde exatamente que está o problema. Né? Então, qual estação está com problema. Então, a detecção de falhas ela é difícil numa rede de barramento, principalmente quando esse barramento é muito grande, com muitas estações. Né? E, além disso, há uma pouca operacionalidade. O que significa isso? É que é difícil você trabalhar com o cabo coaxial. Quando você trabalha numa topologia estrela, por exemplo, é muito fácil. Geralmente você trabalha com cabo UTP, então a distribuição dos cabos, né, tratando obviamente de rede cabeada, é muito fácil, né, é muito tranquilo. Agora, já trabalhar com cabo coaxial, ele para se fazer curva é muito complicado, então ele é mais difícil, as conexões são mais difíceis de serem feitas, né? Então, essa questão da dificuldade de operação de uma rede de barramento. E na rede de barramento, obviamente, olha só, uma estação tem a transmitir, ela transmite e a informação dela vai em broadcasting, vai para todas as estações e vão verificar se o pacote é para ela ou não através do endereço MAC, endereçamento da placa de rede. Tá? Aqui na topologia estrela, depois nós vamos ver se for o hub é de uma forma, se for o switch é de outra forma. A topologia em anel, né, onde os pacotes vão circular nesse anel, o transmissor vai transmitir e os pacotes vão circular por toda a rede. Né? Então os dados circulam no cabo que conecta todas as estações em um formato circular. Então esse pacote vai passar por todos os nós até encontrar o destino. E esse encontrar o destino, obviamente, que é por endereço MAC. A estação vai verificar o endereço MAC de destino. Se for o dela, ela vai ler o pacote. Se não for o dela, ela não vai ler o pacote. Né? Então esse pacote vai circular aí por toda a rede. Okay? O fluxo é em um só sentido. E o meio ele pode ser fisicamente um anel. Então, espacialmente você vai verificar ali que a sua rede é um anel. Ou ele pode ser emulado no hub. Ou seja, você olha a rede e você pensa que ela é uma rede estrela. As estações conectadas a um ponto central. Mas dentro daquele ponto central, daquele equipamento, né, tem um anel. Então lá dentro tem a rede Token Ring. Né? Então pode ser fisicamente um anel ou emulado dentro de um hub Token Ring, por exemplo. Então vamos aos equipamentos de redes. Né? Os equipamentos de redes, vamos falar primeiramente, ou o pessoal costuma falar também, ativos de redes. O primeiro desses equipamentos é a bridge, ou ponte. Né? Como o próprio nome diz, ela conecta duas subredes, duas redes. Né? Então, utilizado para ligar duas redes locais. E qual que é o objetivo de se utilizar essa bridge?
isolar tráfego. Isolar tráfego. Então, vamos ver o desenho aí logo abaixo. Então, imagine que a estação A queira se comunicar com a estação B. Então, o pacote vai ficar na subrede da esquerda, na rede da esquerda. Então, A vai transmitir o pacote a B. Esse pacote vai chegar na porta da bridge, a bridge vai verificar que o B está na primeira rede. Então, não vai deixar o pacote passar para a rede do C e do D. Né? Então, o A quer transmitir para o B. Né? Ele transmite, chega na bridge, a bridge não deixa o pacote passar para outra rede. Né? Já se o A quiser falar com o C, né, o pacote dele vai chegar na porta da bridge, a bridge vai verificar que o C está na outra rede e aí vai deixar o pacote passar. Né? Então, esse que é o princípio de funcionamento da bridge. E por isso que ela isola tráfego. Porque quando o A está transmitindo para o B, é extremamente interessante que esse pacote não passe para outra rede. Porque senão vai poluir a outra rede, vai gerar colisões na outra rede. Tá? Então é bem interessante que esse pacote não passe para a outra subrede. Ok? A nomenclatura pode ser rede, subrede, enfim. Então, essa questão isola o tráfego. Né? Então, você fazendo com que um pacote que seja interno da primeira rede não vá para a segunda rede, você diminui o número de colisões, aumenta a eficiência, aumenta a taxa de transmissão. Né? Então, isso é muito interessante. Então, alivia o tráfego, evita colisões, aumenta desempenho. E como é que a bridge faz isso? Com tabela de endereço MAC. Então ela faz ali uma tabela, olha só. Na minha primeira rede estão as estações A e B, na minha segunda rede estão as estações C e D. Então ela constrói essa tabela, não é? E ela consegue isolar. Agora, nada impede, por exemplo, que você mude a estação B e coloque na segunda rede. Mude a rede. Né? A bridge constantemente ela vai atualizar essas tabelas e vai verificar que o B agora está na segunda rede. Tá certo? Então ela vai atualizando essas tabelas. É importante salientar que a bridge é um equipamento nível 2. Né? Então, olha só, TCP/IP é físico, enlace, rede, transporte e aplicação. Então, a bridge é um equipamento nível 2, nível de enlace, de baixo para cima, né? Nível 2. Então, o endereço utilizado é o endereço MAC, que é o endereço da placa de rede, que é um endereço nível 2. Okay? Então, switch ou comutador. Né? O funcionamento dele é bem parecido com a bridge. Bem parecido com a bridge. Ele também isola tráfego, tá? Evita colisões, melhora desempenho. Só que agora ele vai atender vários segmentos 2 a 2. Então não é como a bridge que fazia só para duas redes. Né? Agora o switch vai fazer para várias redes, vários segmentos. Tá? E como é que o switch faz isso? Então imagine que o A queira transmitir para o B. Né? O A vai e transmite na sua rede. O switch não vai deixar esse pacote passar para as outras redes. Então, ele não vai deixar, ele vai isolar o tráfego, não vai deixar que esse pacote passe para as outras redes. Agora, se o A quer falar com o E, por exemplo, o switch vai fazer a conexão exatamente entre essa rede do A e a rede do E. Ele vai fazer a ligação, por isso esse nome, né? Chave, chaveamento, comutador. Então, nesse momento, ele vai fazer a ligação entre essas duas redes e transmitir o pacote da rede do A até a rede do E. Tá certo? Agora, se
o B agora quiser falar com o C, o switch vai verificar que o C está na terceira rede e vai fazer a conexão entre a primeira rede e a terceira rede. Tá? Então ele vai comutando, ele vai chaveando à medida que os pacotes vão chegando à sua interface e ele verifica qual que é o destino. Então é isso que o switch faz. Né? Então ele isola tráfego, só que agora ele não isola só entre duas redes, ele isola entre várias redes. Ok? É um equipamento nível 2, então essa distribuição e esse isolamento de tráfego é feito com base no endereçamento MAC, ok? Então é um equipamento nível 2, nível de enlace. E a matriz de comutação é feita por hardware, né? Então é lá dentro do equipamento feito por hardware, não é software, que é muito mais rápido. Quando você faz comutação por hardware, isso é muito mais rápido, tá certo? Uma questão aqui que se tem que mencionar é que a forma como a gente verifica aqui e representa o switch é o switch conectando várias redes diferentes. Né? Mas, em usos comuns do dia a dia, o que normalmente se faz é conectar um computador só em cada porta do switch. E não como a gente está vendo, várias redes em cada porta do switch. Né? Que pode ser feito também. Mas usualmente você conecta um computador só em cada porta do switch. Então, se você verifica o backplane de um switch, né, do equipamento em si, atrás dele, né, o backplane, vai estar cheio de conectores RJ45 fêmea. Ok? E aí você vem e coloca o seu cabo UTP, o conector UTP macho, e conecta em cada uma dessas portas, dessas interfaces do switch. Ok? Então, nesse caso, em vez de você vai estar conectando vários computadores a cada interface, você está conectando um computador só. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. O hub, né? O hub, também conhecido como barramento virtual. O hub ele faz broadcasting da comunicação. Então, se um computador envia um pacote para o hub não olha endereço, não olha nada. Ele simplesmente replica esse pacote para todas as outras portas. Ok? Então, olha só. Quando a estação manda um pacote para o hub, ele não olha endereçamento, ele replica esse pacote para todas as estações. Ok? Então ele funciona como um concentrador de conexões, um elemento central, assim como o switch. Facilita a detecção de falhas, uma falha não influencia a outra. A gente já falou sobre isso, é uma característica da topologia estrela. O envio é de broadcast. O hub, gente, na realidade, ele tem lá dentro dele, ele dá curto-circuito em todas as interfaces, é só isso que ele faz. Né? É um barramento que dá curto-circuito em todas as interfaces. Então chega ali uma informação, ela é replicada em todas as portas. Né? Pode ser usado conjuntamente com o patch panel, também o switch pode ser utilizado conjuntamente com o patch panel, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá certo? Então, o hub ele é um equipamento nível físico, ele não é equipamento nível 2, é equipamento nível 1, porque ele é um curto-circuito, simplesmente. Ok? Aqui, vamos parar então essa gravação aqui no Hub, ok? E depois a gente continua com os outros equipamentos de rede, ok? Então, vamos parar a gravação dessa primeira parte dos ativos de rede.